Olá pessoal, tudo jóia? Boa noite. Parando agora, né? Cheguei em casa agora há pouco, estava trabalhando e a gente vê aí algumas mensagens, algumas coisas bem legais, algumas coisas meio chatas, mas faz parte. E o pessoal estava comentando uma coisa que eu acho bem interessante, porque a gente tem muito aquela questão dos umbrais, né? Umbrais basicamente são locais ou condensações de energia de pessoas afins que sustentam aquela coisa. Então, o que é um umbral em relação à pergunta? Eu vou fazer uma brincadeira sobre isso também que eu acho relevante. Mas umbrais basicamente são planos dimensionais, assim como planos astrais. A gente tem planos astrais sutis e planos astrais densos. Os densos o pessoal chama de umbrais. Assim como os planos astrais sutis são sustentados por entidades, por exemplo, se a gente pegar, não vou citar nomes, vamos imaginar aí uma cidade espiritual que seja sustentada por Ramatiz. Então, aquela cidade é uma forma ectoplasmática que toma aquela forma a partir do corpo mental do Ramatiz. Então, ele dá aquela forma para aquela cidade, em que ele sustenta aquela energia, para que as pessoas que desencarnem estão no plano astral, naquela condição de uma escola, de um centro médico, de um tratamento, de alguma coisa que ainda é necessário pela questão de transformação energética da pessoa depois do desencarne, a paz por aquele estágio, até que possa ir aos pouquinhos, tirando a identificação corporal e não tenha mais o plano de manifestação de uma forma. Então aí você já está num corpo mental, que o próprio Ramatiz explica um pouquinho sobre isso, né? Tem excelentes livros dele. Estou citando porque é bem abrangente, pelo menos aqui no Brasil. A literatura do Ramatiz eu gosto muito. É um querido amigo espiritual em relação àquilo que ele faz e explica. Eu gosto bastante mesmo. Assim como do Yogananda, dos livros do Lao Tse. Mas quando a gente pega livros de linha oriental, isso tudo fica um pouquinho mais fechado, porque eles não são tanto de colocar isso da forma como a gente vê no Espiritismo, na Umbanda, no Candomblé, em algumas outras linhagens brasileiras que fala de uma forma um pouco mais clara em relação a essa questão de cidades espirituais, de planos infernais, de umbrais. Então isso é bem mais abrangente em algumas literaturas do que outras. E o Ramatiz é bem legal, porque ele é um mestre oriental. Então o Ramatiz é aquele que usa turbante, né? Que foi uma das encarnações dele como Ramatiz. Então ali ele foi um mestre de tradições equivalentes a hinduísta. E também teve outras encarnações em diversas outras vertentes. Ele aparece também na Umbanda como Pai Tomé, enfim, tem muitas formas. E também aparece para algumas pessoas como uma bolinha de luz, ou no corpo sem forma dele. E ele explica isso também, né, que é muito mais simples você se conectar às pessoas a partir do seu corpo sem forma, né, de um corpo que não tem uma identificação humana ou humanizada, do que ter que se densificar o corpo astral. Então, quando a gente fala de umbrais, é basicamente isso, assim como os planos astrais. A gente tem planos de forma, que são sustentados por espíritos, e ali as pessoas afins acabam indo por identificação de ressonância magnética, fora do corpo, claro. Né? Magnética no sentido não elétrico, né? do ímã, da pedra do ímã, ou de um ímã eletromagnético puxar uma coisa com a outra. Na verdade, tem mais a ver com estado de consciência. Por exemplo, por que eles falam que tem um umbral que é o vale dos suicidas? Não tem a ver com todo tipo de suicídio, mas toda pessoa que está com uma energia mental ou ectoplasmática muito densa em relação àquilo que sente, isso tem muito a ver com o sentir, né? Quando a pessoa desencarna, se ela está naquele estado denso de memórias, de estado mental, ela acaba se conectando a seres que estão naquele mesmo estado, e aquilo gera uma energia muito grande que dá forma a esses locais que são umbralinos ou muito densos, porque as pessoas se identificam com aquilo, e tem muitos seres que se aproveitam disso, né? E é a lei do mais forte, manda quem tem mais energia naquele local. As pessoas acabam sendo usadas ou passam por um estágio de sofrimento ali para que tire o apego. Na verdade, não tem a ver com certo e errado, tem a ver com apego em relação àquela situação. O plano astral é a mesma coisa e outras vertentes. Mas pensando aqui também, né, que é a parte engraçada da coisa, isso é da forma séria, então já respondi a pergunta em relação à questão dos planos umbralinos. A gente tem vários tipos de planos umbralinos, então tem várias camadinhas, normalmente a gente fala de 7 infernos, e cada inferno está identificado também com os nossos órgãos, com as nossas memórias, com a nossa intenção. Então a raiva gera uma coisa, o ódio gera outra, o medo gera outra. Então a gente tem várias sensações que quando a gente deixa ela tomar um corpo maior de energia, e a gente costuma alimentar isso, né? As pessoas costumam alimentar dentro do corpo e vai ganhando forma, chega ao ponto que desencarna e se conecta com esse tipo de energia até que se depure.
É por isso que a gente tem formas de depurar. Se a gente não depurar no corpo, enquanto ainda está aqui encarnado, vai ter que depurar depois. É por isso que ou passa por umbrais ou passa, de repente, por uma colônia, por um centro médico, para que depure o corpo astral em relação àquilo que se manifestou aqui. É por isso que tem aquela fase, né, do desencarne, que é o recolhimento, para que a energia seja depurada ou limpa, para que entre naquele plano de forma, né, plano astral, já compatível com a energia dali. Se você tem uma condição energética ou kármica que já dá para ficar num plano mais sutil, você já sobe, recebe tratamento ali e continua galgando os caminhos ali, até que possa atingir um estado de solução ou de consciência plena. Se você não consegue ainda acessar por uma questão de gradiente energético, desce para os umbrais e ali vai acontecer o mesmo processo de depuração, só que de uma forma um pouco mais dolorida, né? Que é a forma como a gente se conecta. É basicamente explicando isso de uma forma bem leiga, bem simples. Eu sei que tem gente que não concorda, e eu também não sou dono da verdade, mas é a forma como eu percebo hoje. E é por isso que muitos espíritos descem nos umbrais ou nos infernos para resgatar outros seres que já não precisam mais de passar por aquilo, porque já não existe mais a identificação energética. Não tem a ver com achismo, não tem a ver com você tentar comprar alguma vaga no céu ou no inferno em relação a isso. Tem a ver com estado de consciência. Então, enquanto a gente alimenta o sentimento, a intenção para com algo que vai contra o estado natural das coisas, a gente fica atado àquela condição que é mais densa, porque a energia fica corrompida. Enquanto ela não conseguir se depurar, você permanece num estado de consciência mais denso. Isso tem a ver com a gente galgar realmente um estado de emancipação em relação à dualidade da gente para com as coisas, de querer fazer mal para os outros, né? Seja em palavras, ações, intenções. Então, às vezes as pessoas cobram demais umas às outras, porque ainda não conseguiram se entender. Então você joga a responsabilidade nas costas das outras. Assume a responsabilidade sobre o que você faz, em vez de colocar o peso nas costas das pessoas, porque a depuração é sempre de dentro para fora. A gente não pode usar as pessoas ou situações como uma bengala. Até porque a pessoa que você conheceu hoje não vai ser a mesma que vai estar do seu lado há 2 anos para frente, há 5, há 10, há 15 anos. As pessoas têm um período de maturidade, período de amadurecimento e de despertar. E a partir do momento que você, de certa forma, começa a se conectar com as coisas, não é questão de tratar todo mundo bem ou mal. É questão de você tentar agir correto para com você e para com as pessoas que andam junto com você, e não usando você de muleta. E é ruim a gente ter que ser muleta das pessoas até morrer, né? Tem um período que a gente está com saco, tempo, e tem bastante energia. Por exemplo, eu fico admirado mesmo, admirado de coração, com os médicos que atendem em países, aqui no Brasil ou fora daqui, de maneira voluntária, aquelas pessoas que estão realmente em situações de miséria, e o pessoal enfia a mão na massa mesmo e faz o negócio acontecer. Para mim, aquilo lá é Bodhisattva encarnado. São os seres que realmente vêm com uma missão e um propósito que eu não tenho, talvez, uma maturidade ou uma condição física de exercer da mesma condição. Eu não conseguiria fazer o que esse pessoal faz em situação tão péssima. Às vezes não tem nem água para beber. Você tem que tratar pessoas que estão ali, às vezes, com uma arma na tua cabeça, e você tem que ainda ajudar. Então são pessoas que vêm já com um propósito, que eu tenho uma profunda admiração e respeito. E são pessoas que realmente se destacam, mas não da forma correta, né? Destaca muitos jogadores de futebol, destaca muito artista de TV, e é aquela pessoa que está ali ajudando pessoas que estão numa situação de miséria, ou muitos bombeiros, ou tantas outras profissões aí que a gente vê, não são tão bem admirados, assim como os praticantes internos, sejam yogis, imortais, sacerdotes, babalaôs, pai de santo, não importa de que filosofia. Essas pessoas, sim, tinham que estar aparecendo na mídia para ajudar as pessoas a saírem do sofrimento. Eu sei que essas pessoas, até por uma questão interna, não gostam de se expor, porque quem se expõe demais toma muita porrada. Mas a gente não sabe até que ponto que o expor é bom ou ruim, e é natural. A gente tem que sair do achismo e sair da falsa ilusão de que alguém vai nos salvar em relação a gente. A gente tem que se ajudar a caminhar junto, né, de braço dado, para que a coisa ande. Então acho que deu para explicar um pouquinho sobre o umbral, sobre essa questão do que perguntaram, e fica aí como dica, sugestão, lembrando que eu não sou mestre, guru, dono da verdade, nem ninguém, é só a minha forma de pensar, e se ajudar alguém, tá tudo válido. Um abraço, tudo de bom.